Olá pessoal, vamos aí mais uma aula de projeto de produto 1. Essa é a aula de número 13. Nós vamos aí estudar hoje a questão da operacionalidade dentro de projeto de produto. E o livro ou referência que a gente vai estar utilizando é o livro de introdução ao projeto de produto do Idomar Carpe Jr. Aí eu recomendo que vocês comprem um livro para estudos posteriores. Então, grande parte dessa aula nós vamos utilizar o conteúdo desse livro. Bom, então, começando aqui com o conteúdo de operacionalidade, né? Então, a operacionalidade, ela vai dizer respeito às características do produto que devem ser levadas em conta durante o projeto. O que isso vai incluir? Vai incluir a forma, o ambiente de operação, a assistência técnica, a durabilidade e a robustez, que a gente vai especificar lá na frente. Então, para que um produto se torne operacional, tá? Ou seja, ofereça uma operação simples e barata, a gente precisa considerar alguns aspectos, tá? Durante o projeto. Quais aspectos seriam esses? Tá? Então, a forma do produto, a intensidade, o marketing, por exemplo, do produto, o ambiente de operação, questões relativas ao produto final, a confiabilidade do produto, a manutenção, a distribuição, a embalagem, assistência técnica, a durabilidade, a robustez e o desempenho. Bom, dentre os aspectos da operação de um produto, a usabilidade, né, que a gente falou em outra aula, se refere ao grau de facilidade de interação com o usuário. Então, às vezes, um projetista de produto determina modos de operação que são desfavoráveis ao usuário. Tá? Por que isso acontece? Geralmente porque o projetista ele criou interface com o usuário que é muito complexa, ou a sequência de operação é muito complexa para quem está utilizando. Então, conforme a gente falou em outras aulas, né, a gente precisa ter, para uma boa usabilidade do produto, a equidade na utilização. Então, um produto ele precisa ser projetado de forma que ele é utilizado da mesma forma por qualquer tipo de consumidor. Não depende se o consumidor é alto, baixo, forte, fraco, tá? Isso não importa. Todos vão utilizar da mesma forma o produto, mesmo se ele der segurança, privacidade e essas duas características aqui acontecem dependendo da pessoa, o tipo que ela possuir. Outra característica da usabilidade é a flexibilidade no uso, né, que a gente tem que ter essa flexibilidade de utilização no uso. Então, a pessoa é destra ou ela é canhota, tá? Então, isso não importa. O produto tem que ser flexível ao uso dela. A simplicidade e intuitividade, né? O produto, independente do que ele seja, né? Ele tem que ser intuitivo e o mais simples possível. Exemplo disso são os celulares, né? A comunicação com o usuário tem que ser eficiente, ok? No caso aqui, a limitação das pessoas. Se você tem uma comunicação com o usuário, entre o produto e o usuário muito boa, essa limitação é extremamente reduzida, né?
A tolerância com os erros de utilização. Então, normalmente você vai ter dispositivos de falha que informa se você está utilizando de forma correta o produto ou não. Avisos de perigos, né? E desencorajamento da utilização inconsciente. A operação deve ser feita com o mínimo esforço possível. O produto tem que fornecer isso ao usuário. O espaço e o tamanho tem que ser adequado para o uso, né? Isso é característica de um bom produto. Agora, o ambiente. Então, um aspecto que um projetista de produto precisa observar é o ambiente de operação do produto. Então, se o produto não está sujeito a ambientes externos, tá, ou agressivos, o produto não precisa, né, durante o projeto, de grandes cuidados, tá, ou considerações. Mas, tá, geralmente não é isso que ocorre, né? Então, um produto geralmente tem agente externo envolvido. Então, tem chuva ali, umidade, frio, calor, poeira, vibração e outros tipos de agente externo. Então, o que o projetista tem que fazer, ou se atentar, tá, é pensar em situações que poderiam causar acidentes e projetar um produto que evite essas situações, tá? E evitar um produto, criar um projeto que limite as deteriorizações precoces do produto. Então, algumas considerações você tem que pensar na hora de utilizar o produto, né? Então, que o produto tem que satisfazer para que ele não cause situações de periculosidade, né, ao usuário. Então, por exemplo, o produto ele tem que fornecer e pensar isso, né, no momento que ele for utilizado, que você tem aí um aterramento ou um isolamento elétrico de forma a proteger o usuário. O produto tem que evitar sempre a deteriorização por corrosão. Existe uma literatura muito farta por aí, tá, pessoal, sobre corrosão. E esse não é o intuito dessa aula. Mas aqui a gente vai deixar que é muito importante que o produto não se deteriore facilmente por corrosão. Então você sempre vai buscar criar um produto, tá, que elimine situações em que você tem a criação dentro de um produto da chamada pilha eletroquímica que favorece a criação de corrosão num produto, ok? Você tem que evitar ambientes, você tem que aplicar revestimentos protetores, por exemplo, no produto. Você precisa colocar materiais, utilizar materiais, né, cujo contato entre eles, por exemplo, com o ânodo de um material mais reativo, servirá como eletrodo de sacrifício. Evitar que o eletrodo possua níveis de concentração de substâncias, como oxigenação, né, que facilita a corrosão, e evitar pequenas impurezas superficiais. Tudo isso evita a corrosão. Você precisa prover amortecedores de choques e vibrações externas, por exemplo, isolamento de poeira e água, adequar o produto às cargas térmicas às quais ele está sujeito. Nesse exemplo, por exemplo, aqui você deixa, por exemplo, uma caneta Bic dentro do carro, né? Essa caneta Bic, depois de horas aí, com o vidro fechado, o calor lá dentro se torna insuportável. Normalmente essa caneta acaba entortando. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Então isso, o produto não foi feito para que ele suporte essa carga térmica. Então você poderia pensar num produto que suportasse uma carga térmica desse tipo, né? Então você pode adequar o seu produto a esse tipo de carga térmica. A forma e intensidade de utilização vai determinar o comportamento e a vida útil do produto, tá?
Se o produto vai ser descartável ou de única utilização. O produto sem manutenção, ele vai ter manutenção ou não? Você tem que pensar nisso. O produto vai ser para uso doméstico, tá? Ou hobby. Então, também você tem que pensar nisso. E os produtos de linha profissional, né? São projetados para uma utilização intensa e constante. Então, eles têm uma confiabilidade maior, por exemplo. E atende uma lista de requisitos também maior, né? Aqui nós temos a classificação dos produtos conforme o usuário. Então, produtos para o usuário médio, por exemplo, podem ser consumidos por todos, né? Mas suas características são determinadas pelos consumidores médios. Tá? Produtos para usuários especiais são desenvolvidos para um pequeno número de pessoas, tá? Ou às vezes até para uma única pessoa. Então, eu posso classificar esses produtos conforme o usuário. Durante o desenvolvimento dos produtos, a viabilidade operacional tem que ser garantida e a confiabilidade, né, tem esse lugar de destaque nessa característica. A ABNT, NBR 5462, ela define que a confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas. E aí, nós podemos determinar, por exemplo, a confiabilidade relacionando ela com probabilidades, tá? Comportamentos adequados, período de uso de vida do produto e as condições de uso. Então, os parâmetros de confiabilidade de um produto que são mais utilizados são o tempo de operação e o número de falhas. Tá? Então, a gente pode definir matematicamente a confiabilidade de um produto por essa variável R de T. Então, T é o tempo em horas que o produto está funcionando. E F de T é a probabilidade de um produto falhar em um período de tempo. Então, a confiabilidade do produto ela é igual a 1 menos a probabilidade desse produto falhar. A gente pode também definir a confiabilidade considerando que a ocorrência de falha segue um padrão exponencial. Então, a falha vai depender de um fator exponencial, que é epsilon elevado a lambda t. Então, o lambda aqui é a taxa de falhas do produto. Então, o lambda é o número de falhas dividido pelo número total de horas de operação. Tá? Então, esse é o fator lambda. Esse fator lambda vem aqui em cima, ó, tá? Onde aparece aqui dentro da confiabilidade. O tempo médio entre falhas a gente vai chamar de MTBF. Tá? Esse tempo médio entre falhas é só você pegar esse lambda, dividir 1 por lambda, você tem esse tempo médio. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, digamos que a gente comercialize 100 produtos. Desses 100 produtos, 12 vão sair com defeitos. Então, a gente vai ter o número de horas para os 100 produtos aí, número de horas total de funcionamento. Né? Se cada produto ele consegue durar 1.056 horas, então todos esses produtos aqui de 100, né, vão durar 105.600 horas de funcionamento dos 100 produtos. Daí a gente tem para 100 produtos, tá? Temos em falhas por hora de operação, a gente vai pegar a quantidade de produtos que deram defeito, dividir pela quantidade de horas total aí. Isso vai dar o nosso lambda. Daí eu vou pegar como a taxa de falha lambda, ela é esse fator que a gente acabou de calcular, o tempo médio entre falhas, tá? Isso em horas vai ser 1 sobre lambda, então 1 sobre o lambda aqui, ó. Tá? Que seria esse valor aqui, né? 1 sobre o lambda. Só que aí nós multiplicamos esse fator por 100
tá? Daqui para cá, né? Aqui já está considerando 1 sobre lambda, né? Considerando esse fator de 100 a mais, que a gente tem 100 produtos, né? Então eu acabo multiplicando um por outro aí, por 100. Então, ou seja, né, a cada 8.803 horas, espera-se a ocorrência de uma falha. É a média entre falhas. Então, a cada 8.803 horas, eu teria uma manutenção para ser feita. Tá? E, por fim, para um tempo de 100 horas, a confiabilidade ela seria quanto? Coloco aqui o valor de 100 no lugar do tempo, né? E o lambda aqui da nossa equaçãozinha. Seria 98,87% de confiabilidade. A recomendação para confiabilidade, tá? Segundo o autor aqui, o Dixon, né? Nós temos uma série de recomendações, tá? Então, você tem que levar em consideração a redundância, simplificação, fator de segurança, durabilidade, né? Então, cada termo aqui é explicado na frente de cada item. Então, esses termos você vai utilizar em relação à confiabilidade que você queira obter. O termo robustez, tá, pessoal? É um termo geralmente utilizado, associado à confiabilidade. Nesse caso, robustez não é superdimensionar um produto. Ele se refere à capacidade do produto não alterar seu desempenho em função de condições de uso. Então, isso é robustez. Certo? Os produtos, em relação à manutenção e assistência técnica, sempre estão sujeitos à redução do desempenho e da vida útil, tá? Então, para que isso seja reduzido, né, essa vida útil aumente, a gente pode utilizar a manutenção do produto, fazer a manutenção no produto. E para isso a gente tem vários tipos de manutenções. 2 exemplos aqui, a manutenção corretiva e a preventiva. A manutenção corretiva, ela vai ser utilizada quando o produto apresenta uma alteração de desempenho, tá? Então vamos supor, a máquina está funcionando, aí ela quebra. Eu não fiz nenhuma previsão que essa máquina quebraria. Simplesmente ela quebrou e agora eu vou ter que consertá-la. Então essa é a manutenção corretiva, tá? Na manutenção preventiva, por exemplo, a preventiva vai ficar para depois, né? Fica depois aqui, ó. Na manutenção, vamos falar da preventiva. Na manutenção preventiva, o que a gente faz, tá? A gente já conhece a vida útil dos componentes de antemão. Então eu sei mais ou menos que chegou nesse tempo, o produto vai falhar. Então o que eu faço? Como eu sei que ele vai falhar bem aqui, hora que faltar, por exemplo, um tempinho antes, o que eu vou fazer? Eu já vou trocar aquele componente. Então a máquina não vai quebrar naquele período, então ela vai prolongar a vida útil dela. Então isso é a manutenção preventiva. E eu tenho também a manutenção preditiva. Manutenção preditiva, tá? Esse tipo de manutenção, ele tem diversos parâmetros de funcionamento, tá? Então, por exemplo, temperatura, consumo de energia, etc. Esses parâmetros vão indicar para mim o início de pequenas falhas na minha máquina, certo? Então, isso vai indicar quando que eu poderia estar fazendo ou pensar numa manutenção. Então, eu controlo alguns aspectos como esse daqui, ó, temperatura, consumo de energia, combustível, né? E isso vai me dar indicações se a minha peça, se o meu equipamento vai falhar. E aí eu consigo prever mais ou menos quando fazer a manutenção da máquina. Tá? Então esse é um outro aspecto de manutenção, outro tipo.
Ok, por último, nós vamos falar de embalagem, tá? A embalagem pode ser considerada um produto à parte, que vai cuidar ou proteger o nosso produto. Então a embalagem tem alguma serventia, né? Então ela conserva o produto, ela contém o produto e ela protege o produto, né? Principalmente de cargas, impactos, etc. Ela facilita o transporte, facilita a utilização do consumo, faz a propaganda do produto e informa através de instruções, né, na caixa sobre o produto. Então essas são as características aí da embalagem. E os níveis de embalagem nós podemos dividir aí em três. Então o nível primário de embalagem é o contentor, tá? Ela contém o produto e ela está em contato direto com o produto. Exemplo, pessoal, são as garrafas que a gente vê de Coca-Cola. Então é um nível de embalagem primário. O nível secundário, ela é responsável pela informação e propaganda, né, com o objetivo de auxiliar o transporte. Tá? Então, exemplo, são caixas com ilustrações, como essa daqui, ó, é o nível secundário. E o nível terciário, ela agrupa níveis primários, como essa embalagem aqui de plástico que agrupa essas garrafas de Coca-Cola. Tá? São os invólucros plásticos. Ok? São outros níveis de embalagem. Então, pessoal, essa era a nossa aula. Deixo aqui para vocês alguns exercícios, tá? Para quem quiser estudar. E a gente finaliza a nossa aula de hoje. Bons estudos!